Bom dia. Estamos aqui dentro dessa abertura da Copa do Mundo, fazendo um vídeo para a seleção brasileira, como a gente tem feito nos outros jogos e a gente vai fazer agora. Esse vídeo é anterior ao jogo da seleção brasileira contra a Suíça. Nós temos informações precisas sobre a Suíça, informações técnicas e táticas. Nós temos também o resumo dos jogos amistosos que o Brasil fez e temos algumas coisas para ser definida ainda, no sentido de como a seleção tem que jogar e como a equipe titular, os jogadores da seleção, e como joga a seleção da Suíça. Isso eu tenho feito para o Paris Saint-Germain na temporada passada. Nós fomos campeões de 4 títulos, como eu pedi, como eu venho fixando como objetivo para o Paris Saint-Germain. E eu fiz, inclusive, falando em francês. Aqui, graças a Deus, a gente está no nosso país, o Brasil, e a gente vai poder se expressar em português brasileiro, que é diferente do português de Portugal. Quem estuda idioma sabe disso. Então, vamos lá. Primeiro, um resumo rápido sobre os 2 amistosos. Os 2 jogos que o Brasil jogou, o Brasil ganhou facilmente. Neymar machucado, conseguiu jogar e nós conseguimos ganhar 2 amistosos antes da Copa. Como o nome está falando, nomenclatura, a definição, amistosos. Amistoso quer dizer algo que não é ofensivo, que é entre amigos, é uma festa, é um amistoso, é algo que não é algo de competição, mais agressivo, mais objetivo, mais determinante. Então, os amistosos que a seleção jogou eram amistosos, nada comparável ao que ela vai encarar a nível de Copa do Mundo. Copa do Mundo é a pátria de cada país, o jogador veste a camisa como se estivesse vestindo a bandeira do país e vai dar o seu máximo, a superação, o suor, o sangue dentro de campo. Então, nada de amistoso nós vamos encarar durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um torneio muito limitado, é poucos jogos, mas são jogos decisivos. Então, primeira fase mais tranquila, de grupo, e a segunda fase mata-mata, e até o título vai assim, mata-mata até o time campeão. No total, há 7 jogos. Então, a seleção brasileira precisa focar, estar concentrada durante esses 7 jogos, tá certo? Então, vamos primeiro falar sobre amistoso. Eu já fiz sobre amistoso, o primeiro amistoso. Vai agora as informações sobre o segundo amistoso, que nós ganhamos. Um amistoso, como eu falei para você, o time que nós encaramos da Áustria não é um time que jogou com muita agressividade, foi um time que até pegou leve, foi agressivo em algumas jogadas, mas não foi uma equipe 100% agressiva. Então, a nossa seleção fez o resultado, ganhamos o jogo, certo? Mas ficou ainda um ponto de interrogação. Eu falei que no primeiro jogo, o Coutinho, Felipe Coutinho, o pessoal chama de Felipe Coutinho, precisa falar 2 nomes, só tem um Coutinho no time, então é Coutinho, certo? Coutinho, ele é franzino, ele é de estatura pequena, ele não é uma pessoa alta, nem é robusto, não é físico. Ele, no primeiro jogo, ele só entrou em campo, jogou por causa do nome. Já nesse segundo jogo, ele marcou um gol, fez mais ações, participou mais da partida. Então, o Coutinho, que eu chamo de Coutinho, não precisa falar 2 nomes, entendeu? Edson Arantes do Nascimento era Pelé, certo? Então acabou. Garrincha era Garrincha, certo? Maradona é Maradona. Então ninguém vai falar aqui 2 nomes de um jogador enchendo a bola. Isso que é Coutinho, é Coutinho. Então o futebol é de equipe, é 11 jogadores. Então
preciso também ter humildade nisso, tratar a pessoa como todos os outros, certo? Então, Coutinho, nesse segundo jogo, ele teve uma produção melhor, ele acordou. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, ele foi até melhor, e eu espero que ele não fique no sobe e desce. Joga um jogo bom, o outro jogo mal. Vamos ver como vai ser ele na abertura da Copa do Mundo. Se jogar mal, ele vai ser instável, e aí nós temos que pensar numa solução diferente. Na posição dele, poderia vir Diego Costa, jogando mais de meia pela esquerda. Diego Costa pode cumprir essa função que Coutinho está fazendo. Então, Coutinho, foco, concentração total. A seleção brasileira, infelizmente, os jogadores são jovens e estão muito assim, de brincadeira, tem muita brincadeira entre eles. Isso tem que acabar. A concentração tem que ser total. A seriedade tem que ser total. Isso eu estou pedindo em nome de todos os jogadores que jogaram na seleção brasileira, vestiram a camisa amarela, que representa o Brasil, e para nós representa a bandeira brasileira. Então é o seguinte, tem que ter mais respeito e mais seriedade quem está na seleção. Nada de brincadeira, nada de querer dizer que já ganhou. Neymar, inclusive, está falando em alguma reportagem que o Brasil é campeão. O Brasil não é campeão de nada. Campeão é dentro de campo, não é fora de campo nas entrevistas. Então tem que ter humildade, porque senão isso desperta a raiva do adversário. O adversário vai dizer assim, Neymar está falando que o Brasil já é campeão. E aí? Entendeu? Ele vem com toda a vontade, toda a garra, toda a gana em cima da gente, e aí vai ter que a seleção encarar um time, mais a superação do adversário. Aí fica difícil, tá certo? Então, humildade, respeito ao adversário, são 11 jogadores, seres humanos, independente da nacionalidade, tá certo? Então, o Brasil tem que ser campeão em campo, não campeão das entrevistas. E ninguém é campeão antes de entrar em campo ou antes da Copa do Mundo. Só no último minuto que o juiz termina a Copa do Mundo, na final, que o Brasil poderá dizer que é campeão. Toda a seleção brasileira que saiu descreditada, saiu concentrada, saiu focada antes da Copa do Mundo, conseguiu ser campeão. Os jogadores ficaram concentrados uns com os outros, se conheceram melhor, fizeram amizade e dentro de campo foram mais unidos. E o Brasil foi campeão, 58, 62 e 70. Entendeu? E também na Copa do Mundo na Ásia e também a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Por quê? Porque são Copas do Mundo fora do Brasil. E a seleção brasileira tem que se concentrar, os jogadores mais juntos, acaba tendo mais união. Por isso o Brasil é campeão fora, quando a seleção joga fora do Brasil. Tá certo? Então esse oba-oba, muita amistosidade, muita brincadeira, não, seriedade. Tá certo, jogadores da seleção brasileira. Temos um problema, já do nível defensivo, é o lateral do Real Madrid, Marcelo. Marcelo é um jogador que não está jogando o nível que ele joga no Real Madrid. No Real Madrid, ele joga de lateral esquerdo, meia esquerda, ponteiro esquerdo. Ele consegue fazer muitos gols, chuta no gol, aparece no ataque, constrói jogada, dá passe. Na seleção brasileira, Marcelo está nulo, completamente perdido, completamente ausente, certo? Marcelo, no lado defensivo e ofensivo, na construção das jogadas, Marcelo está ausente. Eu pesquisei muito sobre a respeito de Marcelo, e o filho do Marcelo joga atualmente no Real Madrid. Vai ser um dos melhores jogadores da seleção da Espanha. Preste atenção. O filho do Marcelo joga no Real Madrid e é criança ainda, mas já tem um potencial muito grande. E pelo que ele tem demonstrado, o filho do Marcelo, vai ser um grande jogador. E provavelmente jogador da seleção da Espanha. Atenção, CBF. E Marcelo provavelmente vai pedir a nacionalidade espanhola, se é que já não tem, e vai viver na Espanha. Então já estou vendo aqui que na seleção brasileira, Marcelo já está com uma caidinha assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Marcelo não está com compromisso de vestir a camisa amarela da seleção como se fosse a bandeira do Brasil. Então
Então, eu estou sentindo que ele não está focado, não está concentrado. E existe o espaço nas costas dele na lateral esquerda. Casemiro tem que cobrir, Miranda tem que cobrir, e quem tiver na zaga central vai ter que cobrir o Miranda, e aí vai ser Danilo na lateral direita, que vai ter que cobrir toda a defesa. Porque Marcelo provavelmente é um jogador que não está demonstrando interesse em jogar pela seleção brasileira. Talvez não seja nem mais brasileiro. Aí vem outra questão. Os jogadores da seleção brasileira, os jogadores brasileiros, quando aqui no Brasil começa a jogar, começa a mostrar qualidade, os clubes da Europa compram. Esses clubes compram e eles passam a ficar longe do Brasil, a ter mais identidade com os clubes europeus. Isso está acontecendo já faz umas 2, 3 décadas. E já tem 3 Copas do Mundo que países europeus são campeões do mundo. Essa é uma tática de privilegiar os jogadores de qualidade do Brasil para ir jogar na Europa, desfocar ele do ambiente do futebol brasileiro e do nosso território nacional, país Brasil. Eles jogando na Europa acabam perdendo aquela garra tradicional do brasileiro quando defende a seleção brasileira, que é a nossa bandeira brasileira. Então, já está acontecendo há 2, 3 décadas o fato dos clubes de futebol da Europa comprarem o passe do jogador brasileiro, que está destacando, que está jogando na seleção brasileira. E assim ele tira a vontade, aquele patriotismo do jogador brasileiro de ponta e de qualidade a nível internacional. Vocês entenderam? Tudo bem. Eu estou sentindo isso e no caso do Marcelo. Nesses 2 amistosos, tá certo? Então, nesses 2 amistosos, a palavra já está falando amistoso. Alisson, nesses 2 amistosos, o goleiro foi titular. Ederson poderia ser titular em um desses 2 amistosos, mas não foi. Alisson foi titular porque ele está em transferência, saindo do Roma, indo para o Liverpool ou Real Madrid. Então, há um interesse de empresário da CBF em que o Alisson jogasse como titular essas 2 partidas e fosse titular da seleção brasileira. Há um lado comercial nisso aí. Né? Talvez os dirigentes da seleção estão levando 1 milhão cada um para botar o Alisson titular da seleção brasileira. E o Ederson, que é um goleiro muito bom, que demonstrou qualidade de ser titular da seleção brasileira, joga no Manchester City, na Inglaterra, e é titular, então ele deveria ser titular também na seleção brasileira, a meu ver. Na Itália, o Roma não tem conseguido muita coisa, certo? Mas o Manchester City, na Inglaterra, é um clube de destaque, tá certo? Só não ganhou o Champions League. Então, vamos lá. Está aí definido sobre o jogo amistoso. O jogo amistoso foi realmente amistoso, e agora vamos encarar exatamente a Suíça. A equipe titular que eu escolho como equipe titular da seleção brasileira, atenção, comissão técnica, Ederson no gol, Danilo lateral direito, Jeromel zagueiro central, não é Thiago Silva, certo? Thiago Silva tem um problema de pulmão, e na disputa, na velocidade, com um atacante rápido, Thiago Silva vai ficar para trás no contra-ataque. Então, para mim, Jeromel tem que ser o titular. Ele tem força física, disposição, capitão do Grêmio, campeão da Libertadores. Então, Jeromel tem tudo para ser, na minha opinião, titular. Isso aí depende da comissão técnica escalar ele. Como Ederson, para mim, é o titular. Depende da comissão técnica escalar ele. Atenção, Alisson. Ele pode estar desfocado com essa transferência, certo? E tomar gol fácil, igual tomou o goleiro do Liverpool. Então, preste atenção. Preste atenção no Alisson. Lado psicológico. Miranda, quarto zagueiro, titular, focado Miranda. Entendeu? Beleza? E cobertura ao Marcelo. Marcelo, eu quero que Marcelo esteja em observação. Não considero ele o melhor lateral do mundo.
mas na seleção brasileira não está jogando bem. Então, eu vou explicar. Nós tivemos vários jogadores brasileiros, como Zico. Zico, por exemplo, foi um jogador do Flamengo considerado o melhor jogador do mundo quando jogava no Flamengo. Na seleção brasileira, ele não jogou nada. Zico, na seleção brasileira, não conseguia render o mesmo que rendia no Flamengo. Outro jogador que é considerado o melhor do mundo se chama Messi. Messi joga muito, o melhor do mundo, jogando pelo Barcelona. Pela seleção da Argentina, ele não consegue ser o melhor jogador do mundo. Entendeu? Então, há um problema entre ser o melhor jogador do mundo jogando no seu clube e ser o melhor jogador do mundo jogando na seleção. Então, para mim, Marcelo ainda não demonstrou, nesse momento, nessa seleção, ser o jogador de seleção brasileira. De seleção. É o melhor lateral esquerdo do mundo, sem dúvida. É dentro do Real Madrid, mas não na seleção brasileira. Marcelo, na seleção brasileira, não tem demonstrado ser o melhor lateral esquerdo do mundo. E ponto final. Jogador de clube, não jogador de seleção. A mesma coisa como aconteceu com o Zico e acontece com o Messi, na Argentina. Vamos ao Casemiro. Casemiro centralizado, chegando junto. E eu quero que a seleção brasileira, atenção preparador físico, eu quero que a seleção brasileira tenha mais disposição e força física, porque os adversários vão tentar ganhar do Brasil na disposição, na marcação, na velocidade do contra-ataque, na disposição física, chegando junto, dando porrada. É por isso que eu digo, jornalista, mulher, falando de futebol, não dá certo, porque há um sentimento masculino que chega junto, dá porrada. Se não para na bola, para na porrada. Isso é o trivial de todo jogador de futebol, na verdade. Então, não adianta querer colocar a mulher para comentar futebol. A mulher não vai entender isso. Nunca vai entender o lado agressivo, guerreiro, combativo, entendeu? Lutador do homem. O homem que é provedor, que é caçador, desde a época das cavernas. O homem vai caçar os animais para trazer a carne para dentro da caverna. Isso é uma qualidade humana masculina que a mulher não vai entender. E no futebol ela se manifesta nas faltas, nas porradas. Entendeu? Então, a mulher, para mim, jornalista não. E Casemiro, joga viril. Chega junto, irmão. Cobertura, Marcelo, chega junto, decidindo a jogada. Tá certo? Lado direito, cobrindo também, se tiver que cobrir, que eu creio que Danilo não deve subir. Danilo deve subir com a bola, não sem a bola. Marcelo tem que subir. Tem que subir apoiando o Neymar, entrando pelo meio como meia esquerda, chutando no gol. E chute forte, não chutinho que nem ele está fazendo aí até agora nos dois amistosos, ridículo. Marcelo jogou nível de terceira divisão, não jogou nível de Real Madrid. Foi lateral de terceira divisão na Europa. Tá certo? Até na hora de chutar, Marcelo chutava fraco. Então, Casemiro, apoio ao Marcelo. Marcelo atacando, você já sabe que tem que cobrir ele, tá certo? Paulinho cobrindo Casemiro. Marcelo atacou, Paulinho fica na boa. Segundo, cabeça de área. Dizem que Paulinho é um volante. Para mim, o volante é carro. É de carro. Negócio de volante é papo de carro. Tá certo? E vocês não estão no carro dirigindo, segurando no volante. Nada disso. É cabeça de área. Segundo, cabeça de área. Tá certo? Então, Paulinho, Casemiro foi na cobertura, cobre a frente da defesa. Certo? Beleza, Paulinho? Segundo, cabeça de área. E o físico Paulinho tem. Paulinho que pode exercer uma função quando tem a bola de ir mais ao ataque. Quando tem a bola. Presta atenção. Não todo mundo atacando, senão aí já era. Tá certo? Beleza? Então, Paulinho é segundo homem do meio-campo, também na distribuição nas jogadas, no apoio a Casemiro na marcação no meio-campo, não deixando o adversário jogar e usando o físico. Tônus muscular. Atenção, preparador físico da seleção. Continua nos treinamentos de tônico muscular. A seleção está meio relaxada, que teve alguns feriados, algumas folgas. Tite já perdeu o mental da equipe. A equipe já está desfocada. Tem que fazer todo o trabalho de novo, de concentração e de focar o objetivo, que é a Copa do Mundo. São 7 jogos, certo? Não pode se dispersar e se desfocar.
E teve aí uma folga na seleção brasileira que é prejudicial em todo sentido, lado físico, lado psicológico, lado de concentração, técnico, tático, tudo desfocado. Inclusive, eu quero comentar aqui sobre... não, vou chegar lá nos atacantes. No atacante, continuando aqui na linha de meio de campo, terceiro homem de meio de campo, pela esquerda, o Coutinho. Coutinho, terceiro homem pela esquerda. E quarto homem do meio de campo, o William. O William é o cérebro da equipe. Ele sabe como tem que entrar na defesa adversária, na construção da jogada. Então, o William caindo pela direita e vindo compor o meio campo, ajudando também na marcação Danilo e ajudando também Paulinho e o Casimiro ali no meio na marcação, tá certo? Na marcação adversária, tá certo, William? E o William atacando, caindo pela direita. Por que o William caindo pela direita? O William com a bola no pé na direita abre espaço para o Neymar à esquerda. Então é preciso ter a jogada do William, Danilo e Paulinho pela direita, para abrir a defesa na esquerda, para Neymar concluir a jogada como finalizador. Construção na direita, finalização na esquerda. Construção na esquerda, finalização na direita. Você está entendendo? A defesa adversária precisa se abrir, certo? A seleção tem que entrar pela esquerda, né? Pela lateral ali, pela meia esquerda, em diagonal, direção ao gol, pela direita, entrando pela lateral ali, pela ponta direita, e também em diagonal ao gol, e entrando pelo meio e tabelando. Então, são três áreas de penetração na defesa adversária que a seleção brasileira precisa focar no ataque. Essa organização de penetração, de passe, de construção, 1, 2, passe ao jogador que está entrando, precisa de movimentação, precisa de deslocar e pedir a bola, 1, 2, toca no primeiro, toca no segundo, ou então faz 1, 2, toca no companheiro, que vai tocar para um terceiro jogador entrando. Tá certo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí não é 1, 2, é 1, 2, 3. Um que está com a bola, toca no outro que está na frente, que pega a bola e toca em um terceiro que vai entrar sozinho. Entendeu? Então, aquela overlapping que foi criado lá pelo ex-treinador que chama Coutinho do Flamengo, tá certo? Então, um que está com a bola toca em um que pediu a bola, deslocou, aquele que deslocou vai tocar no terceiro que desloca do outro lado e recebe sozinho, tá certo? Então, vai treinando isso aí e vai se aperfeiçoando, que a seleção tem tudo para fazer, tá certo? Esse 1, 2 e 1, 3. O William, já falei aqui, Coutinho. Então, Coutinho mais na esquerda, não apoia Neymar, e apoia o meio também, e na marcação do meio. Coutinho pode vir no meio marcar, tá certo? Essa é a formação, nada de 3 cabeças de área. Isso é loucura, certo? Nada de Fernandinho. Esquece Fernandinho. Fernandinho está fazendo turismo. Tem que fazer turismo, porque jogar não, pelo amor de Deus. 7-1. Então, na frente, Neymar e Firmino. Por que Firmino? Presta atenção, seleção brasileira, comissão técnica. Firmino está enxuto. Gabriel Jesus está com barrigão. Presta atenção. Visualiza. Comissão técnica, treinador, jogadores. Certo? Gabriel Jesus, tu olha para ele, está com barrigão sem camisa. O cara parece um veterano, um ex-jogador. Firmino está enxuto. Firmino está em forma física, atlética, tecnicamente, taticamente. Firmino está completo. É o jogador do momento. No Liverpool, na Europa e na seleção brasileira tem que ser titular. Tá certo? Então, primeiro tempo, Gabriel Jesus, se for titular, mete Firmino, ou então começa com Firmino. Se Firmino não confirmar, bota Gabriel Jesus. Agora, não esqueça, Firmino, pelo amor de Deus, que para mim é o centroavante titular da seleção brasileira, é o jogador mais qualificado
com mais qualidade do momento, hoje, no momento, Firmino é superior a Gabriel Jesus, indiscutivelmente, fisicamente, taticamente, tecnicamente, certo? Firmino não é o amiguinho do Neymar, fora de campo, mas dentro de campo, meu amigo, se joga bem, é sim o melhor amigo do Neymar, tá certo? E atenção, Neymar, seleção brasileira não está muito confiante no Neymar, que como com o Paris Saint-Germain ele vai aparecer uma contusão, como contra a Colômbia vai aparecer uma contusão, se ele souber que a seleção brasileira pode perder o jogo. Neymar, se ele sentir que a seleção brasileira pode perder um jogo, ele vai inventar uma contusão, um caô, uma malandragem para não jogar a próxima partida. Então, se liga. O povo brasileiro está com o pé dentro e o pé atrás. 50% da população brasileira acredita na seleção, 50% não acredita. 50% vai acompanhar a Copa do Mundo, 50% da população, 50% não vai acompanhar. Tá certo? Por quê? Por causa do Neymar. Porque ninguém sabe direito se realmente, se pintar um adversário forte, qual vai ser o comportamento de Neymar. Estou sentindo aqui o pé, estou com dor no pé, não vou poder jogar. Irmão. Tá certo? Ninguém confia no Neymar, já viu essa novela. É uma novela repetida. Novela da Rede Globo é Quem Vê de Novo. Quem vê de novo já tem. Quem vê de novo foi a Copa de 2014, Neymar contra a Colômbia, que disse que estava contundido. E vale a pena ver de novo a outra novela, foi Neymar, antes de jogar contra o Real Madrid, ele simulou, ou então está aí na contusão, aí que vamos ver como vai ser o comportamento dele. Tá certo? Porque aquela contusão sozinho, chutando o pé do cara, foi estranho. Tá certo? Foi antes do jogo contra o Real Madrid. Deixou o Paris Saint-Germain abandonado, sem o seu jogador de referência. Tá certo? Então ele pode fazer isso como fez contra a seleção, como fez também no Paris Saint-Germain. Então, vamos para a definição mais tática agora. Certo? A escalação do time eu já dei aqui, já falei agora para você. Agora vamos falar a respeito de tática e técnica também. Seleção brasileira tem que dominar esse setor do campo. É o mesmo que eu pedi ao Paris Saint-Germain. Presta atenção. Esse é o campo, certo? Esse setor entre as duas intermediárias, a seleção brasileira precisa dominar o adversário, que é a Suíça. A Suíça não pode dominar a bola nesse setor e tentar fazer jogada. Pelo que eu já vi sobre a Suíça, ela vai jogar de contra-ataque. Ela vai jogar com 2 cabeças de área, esperando a seleção brasileira e jogar no contra-ataque. Aí que estamos ferrados, porque Thiago Silva não acompanha atacante. Não tem pulmão para isso, na velocidade. Tá certo? Então, cuidado aí. Certo? Casemiro, cobertura, não acredite na zaga. Casemiro, não acredite na zaga. Fique atrás para cobrir o contra-ataque. Tá certo, Casemiro? Beleza, então tá vendo aqui, ó, essa região, Paulinho, Casemiro, Coutinho e William. Não deixa o meio-campo da Suíça jogar. Tome a bola fisicamente, com tônus, disposição, garra, tome a bola dos jogadores da Suíça no meio-campo e arme a seleção brasileira. Entendeu? E faça circulação de bola. Como controlar a circulação de bola? O jogador que tem a bola, ele tem que ter opção. Um jogador na frente, um jogador ao lado, um jogador atrás. Isso se joga em bloco de 4, de 3 jogadores no meio-campo. Então, passe entre esses 4 jogadores do meio-campo, tem que passar a bola toda hora. Casemiro, Paulinho, William e Coutinho. E Neymar vindo pegar a bola também no meio campo. Atenção, Neymar. Certo? Triangulação. 1-2, 1-2-3. Aquela parada o cara que está com a bola, o outro pede. Recebe, um terceiro pede do outro lado, recebe. 1, 2, 3. Entendeu? Beleza? Ou então eu toco em você, recebo na frente. 1, 2. Certo? Isso que se faz em futebol de salão muito bem. Certo? Isso é na penetração pelo meio. Na penetração pela lateral, jogada com lateral, cruzamento do outro lado. Né?
entrando pela direita, cruzamento do outro lado pela esquerda, finalização na esquerda, certo? Então, contra-ataque. A Suíça vai jogar atrás. A Suíça é uma equipe que marca, os 11 jogadores da Suíça marca o adversário. Então, a seleção brasileira precisa aproveitar, a Suíça vai jogar atrás no contra-ataque. Tem atacantes que não estão bem nos seus clubes na Europa, mas como pode ser aquela questão do jogador que joga bem no clube não joga bem na seleção, pode ser que a Suíça tenha jogadores que joguem bem na seleção e não joguem bem nos seus clubes. Né? Aqueles que estão jogando na Inglaterra, que jogam na seleção da Suíça, não estão jogando bem nos seus clubes. Isso não quer dizer nada. Eles podem jogar bem na seleção, quando estiver vestindo a camisa da Suíça. Eles são rápidos, atacantes que vão explorar o contra-ataque. Então, a seleção brasileira pode contra-atacar a Suíça quando tiver um córner. A Suíça, quando tiver um córner a favor da Suíça, eles vão ter que vir cabecear no córner. E aí, no momento do córner favorável à Suíça, do escanteio favorável à Suíça, contra o gol do Brasil, um jogador brasileiro pegando a bola ali, recuperando a bola, ele pode contra-atacar direção ao gol da Suíça. Esse é o único momento que a Suíça vai sair de trás. A Suíça vai sair de trás somente no córner contra o Brasil. Ela vai atacar o Brasil, quando tiver o córner ela é obrigada. E aí o Brasil pode contra-atacar, recuperando a bola, tomando a bola da Suíça no córner contra o Brasil, contra-atacar rápido. O jogador que contra-atacar, ele tem que conduzir a bola ele direto no gol da Suíça, né? Se for um atacante. Se for um zagueiro, um meio-campo, ele pode fazer um passe longo de 30 a 40 metros nas costas da defesa da Suíça para um atacante do Brasil rápido, Firmino, Neymar, ou Gabriel Jesus, ou William, rápido, partir com a bola sozinho e marcar o gol, tá certo? Num passe de 40 metros, 30 metros, no córner contra o Brasil. Quem recuperar a bola, passe longo, se for defensor, se for atacante, parte sozinho, certo? Direção ao gol. Nada de buscar as laterais. Se buscar laterais, a defesa do adversário volta, aí fecha a defesa. Aí acabou o contra-ataque. Então, nada disso. Direção direto no gol, contra-ataque direto ao gol da Suíça. O campo de futebol tem mais ou menos 100 metros. 100 metros você pode fazer em 10 segundos, como um corredor, como qualquer atleta nas competições de atletismo de 100 metros, faz 10 segundos em 100 metros, não é muito difícil. Dá para o jogador da seleção brasileira, os atacantes, fazer, tá certo? Então, contra-ataque rápido. Construção da jogada pela direita, finalização pela esquerda, tá certo? Posicionamento do meio de campo. Tá vendo aqui? Posicionamento. Cabeça de área é muito importante. Essa função de cabeça de área só o Brasil tem, certo? Só o Brasil tem. Realmente, o nosso é uma derivação do WO e do WM, né? Que vem lá do passado. Didi, que jogou no Real Madrid, sentiu essa necessidade, mestre Didi, e a seleção brasileira se armou no meio campo assim, certo? Com cabeça de área. E aí fomos campeões do mundo e só conseguimos ser campeão do mundo realmente quando temos um bom cabeça de área. E o bom cabeça de área, no momento, é o Casemiro. Então, o Casemiro é fundamental, é nosso campeão. Ele tem que proteger a defesa, cobrir principalmente o Marcelo. Atenção, Casemiro, você é fundamental, é preciso ter força física, disposição, garra, chegar dividindo, é isso aí, na bola. Então, Casemiro cobrindo principalmente o Marcelo não está jogando nada na parte ofensiva nem defensiva, esperamos que ele acorde. Atenção, seleção brasileira, familiares, fale com ele, motive esse jogador que está demonstrando ser um jogador de clube, não de seleção, como Zico, como Messi. Joga bem no clube, não joga bem na seleção. Então, Marcelo tem que estar focado igual no Real Madrid. Apoie o ataque, vai na frente, marque, cruze a bola, constrói a jogada, dê passe. Marcelo ativo. É o melhor lateral esquerdo do mundo e talvez um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.
não é só um lateral bom, não. Ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje, mas quando joga na seleção, não está jogando bem, tá certo? Então vamos lá, Casimiro cobrindo o Marcelo e proteção total na frente da defesa, tá certo? Do outro lado aqui, número 8, segundo homem de meio de campo, o William não, Paulinho. Paulinho, meia direita, o antigo meia direita, segundo homem de meio de campo. Ajudando Danilo, ajudando o William e ajudando Casimiro e Coutinho. Meio campo compacto, meio campo solidário, fraterno, um ajudando o outro, tá certo? É o coração do time do Brasil, tá certo? Paulinho podendo também com a bola, no 1-2 ou 1-3, pedir a bola na frente e também aparecer para marcar o gol. Paulinho pode marcar muito gol, 1-3. Toca no atacante, Paulinho entra no espaço vazio recebendo, certo? 1-3, né? O jogador pediu a bola, meio campo toca, Paulinho recebe nas costas e entra e finaliza, tá certo? O elemento surpresa. Paulinho faz muito bem isso, sendo o terceiro homem de surpresa vindo por trás da jogada, do outro lado da jogada, tá certo? Jogando sem a bola. Paulinho joga muito bem sem a bola quando está do meio campo para frente. Então, seleção, olho focado no Paulinho do meio campo para frente, certo? Então, o Paulinho ajudando Casemiro e segundo cabeça de área. É isso mesmo, segundo cabeça de área. Proteção, disposição física, tono muscular, chegando junto, beleza? Terceiro homem do meio de campo, Coutinho aqui, ó, tá certo? No antigo número 10, meia esquerda. Mas Coutinho vindo também compor esse trio de meio de campo na área da marcação, chegando junto, tá certo? Um pequeno guerreiro, petit gabarito, mas ele tem que também chegar junto, tá certo, Coutinho? Coutinho apoiando o Neymar, tá certo? As jogadas com o Neymar, com o Gabriel Jesus, vindo pelo meio campo, finalizando, tabelando com o William, finalizando também com o Paulinho, tá certo? E atento também na subida do Marcelo, que pode também fazer jogadas com o Marcelo de construção, que Marcelo que deve ocupar o mesmo lugar do Coutinho quando cair pelo meio. Marcelo caindo pelo meio, Coutinho, atenção ao seu posicionamento para não embolar com o Marcelo ou então fazer 1-2 com o Marcelo. Beleza, Coutinho? Beleza, tranquilidade. Tá certo? Mas ajudando na marcação, todo mundo marcando. O William, certo? O William aqui, ó. O William, terceiro atacante, quarto meio campo. O meia atacante. Meia atacante é o jogador que vem de trás. É o jogador, um atacante que vem de trás. Construindo a jogada pela direita, tá certo? Com foco de centrar a bola como passe. Não adianta cruzar. Não adianta fazer a jogada, cruzar para ninguém. Tem que fazer o passe. Fazer o passe quer dizer cruzamento-passe. Certo? O que é um cruzamento-passe? É um cruzamento na cabeça do jogador que vai cabecear, um cruzamento no pé do jogador que vai chutar no gol, que vai finalizar, do outro lado da jogada. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Tá certo? Quando ataca pela direita, o adversário vai ter que marcar a jogada na direita. Aí cruza na esquerda, o jogador que vem entrando na surpresa pode ser o Neymar, pode ser o Coutinho, pode ser o Marcelo, pode ser o Paulinho, qualquer outro jogador. Então, o William, construção na direita, finalização na esquerda, passe, centro, cruzamento, passe para o jogador. Precisa só isso, William. Você está cruzando sem fazer o passe. Então, tem que fazer o passe, tá certo? Cruzamento, passe. Beleza? O William aqui ajudando também na marcação com Danilo e ajudando também na marcação no meio campo. Neymar e Gabriel Jesus. Neymar jogando, sempre construindo a jogada em velocidade, certo? Neymar tentando passar. Neymar só é bom quando ele coloca a terceira marcha. Ele acelera e começa. Aí sim. Quando ele coloca, por exemplo, no carro, você tem primeira marcha, segunda, terceira marcha, quarta e às vezes quinta marcha. Então, Neymar só consegue fazer a diferença quando está nessa velocidade, a velocidade de ponta de terceira, quarta marcha, quinta marcha. Ele consegue eliminar os adversários, se equilibrar, driblar em velocidade,
Então, Neymar está sem essa velocidade. Então, o que acontece? Neymar tem que jogar na linha de ataque. Essa terceira linha aqui, ó, certo? Tá vendo aqui o campo dividido em três, um, dois, três, aqui o meio campo, certo? Aqui, Neymar tem que jogar dessa direção aqui, daqui para frente, tá certo? Numa linha imaginária entre a área adversária e o meio campo. Neymar tem que jogar daqui para lá, porque aqui ele faz a diferença. Porque quando ele entra dentro da grande área, o adversário não pode derrubar ele, senão é pênalti. Então o Neymar tem que jogar daqui da linha da intermediária do campo adversário para dentro da defesa adversária, porque aqui ele é perigoso e o adversário pensa duas vezes em fazer a falta, em derrubar ele e em fazer o pênalti. E ele é mais eficiente nisso. Com a preocupação de não fazer a falta, ele consegue driblar em velocidade, porque Neymar é um jogador que joga na terceira marcha para frente, ele faz a diferença e se destaca, certo? Né? Exatamente. Então, apoio a Neymar na construção da jogada, Coutinho, Marcelo, certo? Gabriel Jesus, Firmino, certo? E o William, certo? Apoio a Neymar aqui na construção da jogada, certo? Apoio sempre. Ele não está podendo fazer ainda a terceira marcha e acelerar, como é a característica do futebol dele, que faz a diferença na Europa e no mundo. Então, o Neymar ainda está convalescente de uma contusão, então não dá ainda para ele estar em 100%. Então, ele não vai fazer essa aceleração desde o meio campo até a área, mas daqui para frente, ele recebendo, ele pode acelerar e no espaço de 10 metros, ou de 5, 6, 7, 8 metros, ele pode fazer a diferença na velocidade, certo? Beleza. Para Neymar. Gabriel Jesus, eu prefiro, eu já falei para vocês, Firmino como atacante. Por quê? Como centroavante. Porque Firmino, ele está mais focado, joga sem a bola, pede a bola, briga com a defesa adversária, tá certo? Ganha no corpo, igual no Rio Grande do Sul, o Grêmio, né, que é uma equipe mais, que as equipes do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, os jogadores têm uma alimentação de proteína, então eles são mais músculo, ele tem mais tônus muscular, então ele aguenta mais o tranco, o zagueiro vem, ele segura no tranco e consegue fazer a jogada mesmo com a presença de um adversário, de um zagueiro adversário. O que acontece? Firmino está mais qualificado nessa função. Ele segura, né, o adversário e chuta no gol e consegue fazer o gol. Então, Firmino está mais com tônus muscular do que o Gabriel Jesus. Fisicamente, ele está superior. Então, Firmino deve ser, na minha opinião, deveria ser o titular. Sendo que o treinador Tite, ele escala o time e está colocando o Gabriel Jesus. Tá certo? Então, preste atenção. O que acontece? Gabriel Jesus. Se Gabriel Jesus for titular de centroavante, ele tem que jogar sem a bola, pedir a bola. Quando o jogador tem a bola, ele tem que oferecer opção. E opção rápida, controle orientado. O que quer dizer controle orientado? Você não para a bola, você controla a bola botando na sua frente e fazendo em seguida o segundo toque, que é o chute a gol. Então, controlar a bola em movimento. Você já, quando mata a bola, já coloca ela na posição para chutar no gol. Certo? Essa é uma situação técnica e tática também, eu quero passar para o centroavante, porque Gabriel Jesus, o espaço é pequeno, você está jogando muito centralizado, e você chama a atenção dos dois zagueiros, então teu espaço é pequeno, você não vai poder, em espaço pequeno, controlar ela com tempo, você tem que controlar ela já antecipando, controle orientado, colocando ela na frente para você chutar, tá certo? Ou então chutando de primeira, ou então dando um toque na bola, finalizando com um toque. Tá certo? Um toque só na bola, rápido, tá certo? Firmino está adequado para isso, mas o treinador está botando Gabriel Jesus, a seleção brasileira, querendo que tudo dê certo, então que Gabriel Jesus se adapte a essa função que ele está aplicando, que ele não está fazendo, de ser mais rápido como centroavante, certo? Controle orientado e também finalizar de primeira. Firmino faz isso, certo? Temos total confiança nele, nesse momento está arrebentando. Tá bom? Então, o centroavante está aí, ó, oferecendo opção a quem tem a bola. Se o William está aqui na direita, oferece opção, pede na bola, mostra onde tem que tocar, o William toca na frente e você finaliza. Tá certo? Também
qualquer outro jogador, Neymar, pegou a bola, partiu, oferece opção, joga sem a bola, leva o zagueiro contigo para abrir espaço para Neymar. Presta atenção. Neymar caiu para dentro. O que faz o centroavante? Cai para a esquerda, levando o zagueiro com ele. Certo? Levando o zagueiro com ele para abrir espaço no meio para Neymar chutar no gol. Certo? O jogador centroavante joga sem a bola, abrindo espaço e fazendo desviação também. No 1-3, o meio-campo toca no centroavante, ele pode tocar no terceiro jogador que vai entrar do outro lado, pedindo a bola, indo de cara com o gol. No 1-3, o centroavante pode fazer essa parede. Recebe a bola no meio-campo e toca para outro que está entrando do outro lado. Tá certo? E, ao mesmo tempo, no 1-2 também, o centroavante, o meio-campo toca no centroavante, o atacante toca no centroavante, ele toca na frente, como num futebol de salão. Futebol de salão em frente ao garrafão, né? Ali também, em frente ali ao garrafão de basquete, né? Exatamente. Então o centroavante faz esse toque também e na penetração pelo meio. A seleção brasileira tem que tentar entrar na defesa da Suíça pela lateral, eles vão se fechar no meio, tá certo? Então o centroavante vai ter espaço curto, então vai ter que finalizar de primeira, de um toque só, um toque certo, o gesto técnico certo, pé interno ou externo, pé direito ou esquerdo, cabeçada, ou de peito, de coxa, enfim. Como a bola vier, vai ter que estar preparado a finalizar de primeira, certo? Está aí a definição de vocês que são centroavantes, Firmino ou Gabriel Jesus, que a Suíça vai jogar atrás. Então, entrando pelas laterais, é preciso jogadas pelas laterais, para entrar pelas laterais na defesa da Suíça. Pela esquerda, construindo a jogada pela esquerda, finalização na direita. Construindo a jogada pela direita, finalização na esquerda. Então, aquele jogador do outro lado que está colocado, ele tem que saber que é ele que vai chutar no gol. Certo? Jogada pela direita, Neymar lá na esquerda que vai chutar no gol. Jogada pela direita, é a esquerda que finaliza. Jogada pela esquerda, é a direita que finaliza. Até Danilo pode chutar no gol numa jogada construída por Neymar. Tá certo? Pela esquerda, Neymar construiu pela esquerda, Danilo pode marcar um gol. Certo? Beleza. Então, tá aí. Preparação física. Eu quero que a seleção tenha essa alimentação a nível de proteína, tono muscular. É preciso também que os treinadores, atenção, preparador físico, é preciso que os jogadores do ataque tenham mais velocidade no contra-ataque, tá certo? É preciso ter muita velocidade no contra-ataque quando a Suíça vier cabecear um córner favorável à Suíça, porque a Suíça não vai sair. Entendeu? A Suíça provavelmente vai jogar com 2 cabeças de área. Entendeu? Jogada pelo meio vai ser difícil, mas jogada pelas laterais é preciso, jogada pela lateral direita, Danilo, que é rápido, William, certo? Paulinho, certo? Coutinho, pode entrar também pela direita. E pela esquerda, Marcelo, show de bola. Marcelo, por favor, jogue futebol que tu joga no Real Madrid, por favor. Certo? Marcelo ofensivo, ajudando o Neymar, caindo pela ponta, caindo pelo meio, 1-2 com o Neymar, chutando no gol, marcando o gol, Marcelo. Beleza? Então, tá aí, jogada pela lateral esquerda, nosso forte. Quando o Marcelo subir, estiver lá na frente, Danilo, atenção, cobertura da defesa. Danilo cobrindo a defesa. Beleza? Essa informação, técnica e tática, antes do jogo, vitória, Brasil. Vamos tentar aplicar uma goleada para botar medo nos adversários. Essa é a função psicológica importante. Se a seleção brasileira puder marcar muitos gols, certo? Para botar medo nos adversários, futuros adversários, que eu vou encarar a amarelinha da seleção brasileira. Tá certo? E concentração, para de brincadeira, seleção entre os jogadores, concentração total, respeito total à seleção brasileira, a camisa amarela. Isso é que pede os outros jogadores brasileiros que foram campeão do mundo. A camisa amarela da seleção brasileira é a nossa bandeira do Brasil. Então, respeito total, seriedade, nada de brincadeira, foco, concentração, pátria amada, Brasil. Vitória, 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 Brasil campeão do mundo. São 7 jogos. Primeiro jogo, vitória contra a Suíça. Aí falta 6 jogos.
Vai contando quantos jogos falta para ser campeão do mundo. Só isso. É só isso que precisa. Ganhando da Suíça, depois falta mais 6 jogos. Beleza? Tudo de bom. Vitória, vitória. Brasil, Brasil. Campeão.